O novo Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, deve ser política pública permanente e a União precisa ampliar a participação financeira de estados e municípios nos gastos com a educação. Estas são as premissas defendidas pela governadora Fátima Bezerra na discussão da proposta em Brasília. Meu convidado hoje é o secretário estadual de Educação, professor Getúlio Marques, que tem acompanhado de perto toda essa discussão. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Jorge. Por que tem que ser uma política pública permanente, como vem sendo defendido pela governadora? Antes do Fundeb, nós tínhamos o Fundef, que já tinha sido um grande salto, né, reconheça-se, né, no governo do presidente Fernando Henrique, quando, pensando em regulamentar, né, e ter recursos permanentes para a educação básica, se preparou aquele fundo, né, era só para o ensino fundamental. E antes disso, cada um fazia o que queria. Então a educação brasileira, em termos de recursos, fica jogada às traças, digamos assim, se não existirem esses fundos. Quando pegava um bom gestor sensível com a educação, era bom. Mas quando não pegava... Volta o gestor, não, tira o recurso e tal. O que aconteceu? É aí fruto até também da persistência desse trabalho, né, militante da educação da nossa governadora, à época deputada federal, né, então houve aquela luta grande com todo o Congresso Nacional, que isso é quase uma unanimidade, que a educação precisa de recursos. E foi quando se criou o Fundeb. Então, ao invés de ter um recurso somente para o ensino fundamental, né, hoje nós temos recursos com o novo Fundeb, ampliou-se para creches, ampliou-se para que a gente pudesse ter recursos, né, para a educação infantil, para o ensino médio, para o ensino fundamental, educação de jovens e adultos, e aí vai. Então, com isso, é um recurso que está nos estados e que nós, secretários hoje, ou qualquer estado ou município, se planeja com base no recurso que ele é vinculado, ou seja, não pode dar arrecadação. Primeiro, 25% tem que vir para dos recursos arrecadados, qualquer que seja, 25% para a educação. E desses, nós colocamos numa cesta nacional para dar um equilíbrio, dar uma equidade. Quer dizer, alguns estados que arrecadam um pouco mais ajudam alguns estados que arrecadam um pouco menos. Que é interessante ressaltar, né, professor, que o Fundeb ele é composto por impostos dos estados, dos municípios, com complementação do orçamento da União. Né? Não é, esse dinheiro não vem de graça, né, de lá para cá, inclusive para formar o Fundeb. E outra coisa interessante, que vale ressaltar, é que o Fundeb banca 85% do custo por aluno do ensino infantil até o ensino médio. Né? E então, isso, quer dizer, você faz um esclarecimento aí para o seu público que é super importante. Primeiro, essa linha de que o Fundeb, né, ele tem esse aporte de recursos, é dele que sai. E um segundo, que é uma coisa para esclarecer melhor alguns mitos, que o pessoal diz, a educação é boa porque tem recurso federal. É o recurso nosso que é devolvido. Então você esclareceu bem, quer dizer, dessa cesta... O imposto é do Estado, o imposto é do município... São 18 impostos aí que você traz, e a gente está tentando buscar uns outros, né, colocar nessa cesta. Então esses recursos vêm, depois eles são distribuídos para o Estado, redistribuídos, eles voltam para o Estado, e nós, Estados, é quem administramos e colocamos 20% para os municípios. E sem esses recursos, a maioria dos municípios não funcionariam. Tem municípios que, por conta desse recurso, conseguem pagar a folha de pagamento dos seus servidores, municípios de baixa arrecadação. Até porque tem um piso a ser cumprido. Tem um piso a ser cumprido. Se você desvincula esses recursos, se o Fundeb deixa de existir, então já viu que alguns municípios, naquela linha que você falou anteriormente, o prefeito pode chegar e dizer, não, professor, deixa aí de lado, vou resolver outras coisas. E aí entra, de novo, o papel da governadora, que teve um papel preponderante relatando o Fundeb anterior, e agora, o Fundeb, ele tem uma validade de 14 anos, então termina agora... Está expirando o prazo desse primeiro momento, né? Sim, em 2020. E aí a gente vai ficar parado? Quer dizer, a governadora, né, nesse consórcio de governadores do Brasil, eu me lembro porque eu participei da reunião com ela, então 6 itens foram colocados como prioritários para que os governadores, que cada um tinha as suas demandas, mas o que é que tinha convergência? Vamos a eles. Então, entre eles, eu digo assim, no caso de outras questões econômicas, tipo a emenda Mansueto, para trazer essas coisas. Aí, para voltar para o Fundeb, entre eles tinha o Fundeb. Sim. Então, entre os governadores, a nossa governadora ficou a responsável de organizar e de fazer toda a articulação, né, para que esse Fundeb possa ser permanente,
porque é a fonte de recursos que toda a educação tem, como você já disse, 85% do recurso da educação. Do custo por aluno. Por né? aluno. E aí o que é? A governadora, com o aval dos 26 governadores, com ela 27, foi ao Congresso, né, entregou, né, ao presidente, Davi Alcolumbre, e ao relator que ficou, que é o senador Randolph, né, que aliás a relatoria hoje está com o Flávio Arnes. Então os dois assinaram uma PEC, né, uma proposta de emenda constitucional, que é a emenda 65/2019, que torna o Fundeb permanente e, ao mesmo tempo, um aporte de recurso maior. Porque disso que você... Pois não, aí você fala... É isso que eu ia perguntar. Outro ponto importante é a ampliação desse recurso. Hoje parece, se eu não me engano, são 10%, né? 10% do governo federal. E se pensa até em ampliar até 30%, mas como é que fica essa história? Aí como é que fica essa história? Então, assim, já existiam outras propostas de emenda constitucional, inclusive a própria governadora, quando era senadora, já trabalhava, quando foi deputada, e elas estavam muito lentamente sendo discutidas no Congresso. Então, se percebeu que se não fizermos isso agora em 2019, nós estamos fadados a não ter em 2021 recursos. Porque como é que eu chego em 2020 sem ter a lei aprovada? Isso. E aí como é que vai ser o PPA para o ano seguinte? Não Aliás, tem, sem a autorização do orçamento não tem não gasto, teria, né? exatamente. Então, o que é? Então, existem outras emendas, outras PECs, né, no Congresso. Hoje, as duas mais avançadas é a PEC 65, que é essa que a nossa governadora levou para o Senado, mas uma que já vinha correndo antes, que é a PEC 015, que é da Câmara Federal, né, que hoje tem a relatora, a professora, a deputada professora Dorinha. Então, o que é que se pede nessas PECs? Na PEC que está endossada pelos governadores, nós pedimos para esse recurso de 10%, passe a 40% em 10 anos. Ou seja, hoje, para que você tenha ideia, nós, estados e municípios, desse ano, colocamos 142 milhões. E o governo federal, os 10%, que deu 14. Hoje, ou seja, dos 156, o governo federal só entra com 14, o resto é nosso. O que nós queremos é que o governo entenda que a educação brasileira precisa desses aportes. Então, tem uma proposta, que é a proposta que está na Câmara, que vai até 30%, tem a nossa proposta colocada no Senado, que é até 40%, e tem a proposta do governo que diz que só vai querer dar 15%. Pois é, então, o Abraham Weintraub, o ministro da Educação, disse que em 5 anos pode chegar a 15%, né? Então, vai ser uma queda de braço aí, né? Uma queda de braço, né? Mas eu acho que a gente vai conseguir consensos. Talvez não ficar nos 15%, não chegar nos 40%, ou a gente ampliar esse prazo, em vez de chegar em 40 em 10 anos, chegar em mais tempo. Mas eu acho que tem que ter alguma coisa. Se deixar só nos 15%, melhora, mas ainda não resolve os problemas da educação brasileira. O volume de recursos só esse ano, né, professor? 156 bilhões de reais. Olha o volume de recursos necessários para tocar o ensino público no país. E você veja, né, com isso nós temos um gasto aluno médio de cerca de 3.280 por ano, por aluno. Né? A OCDE, né, quando faz aquela análise, sempre se compara, o Brasil é o 58º nisso, mas olha, em compensação em recursos também nós estamos lá atrás. Quer dizer, o nosso custo aluno é um dos menores, 3.200 e poucos por aluno, enquanto que a OCDE recomenda cerca de $3.000 por aluno. Quer dizer, então o custo teria que ser muito maior do que esse. Né? Eu vi que há emenda no Congresso, não sei se na Câmara ou no Senado, para bancar estudo de aluno na rede privada. Existe essa discussão e eu queria saber a sua opinião. Não, o que é. Existe um desejo do MEC, né, de trabalhar essas questões a mais com a rede privada. O fórum de secretários, que eu estive presente 2 dias agora, voltei hoje, né, nós secretários não concordamos, porque nós, nem os secretários municipais, o que nós queremos é o fortalecimento da educação pública. Né? Ontem, inclusive, na reunião que eu estive, um dos secretários do MEC sinalizou, não, vamos nas creches, quando não tem, vamos poder... Você, numa questão específica, numa necessidade, eu acho normal, eu não sou contra nós apoiarmos a iniciativa privada quando eu não tenho recurso. Mas você, como instituição pública, você como ente público que tem a obrigação com a educação, não fazer nada, e já sair de cara dizendo, né, não, deixa as creches do jeito que está e agora vamos criar um voucher, né, e vamos pagando as creches privadas. Quer dizer,
vai ter uma dificuldade de controle, não é? Se fosse assim, para se colocar nas melhores escolas privadas, que ainda temos dificuldades por conta das questões da cidadania, da pesquisa, que isso são todas as questões importantes para que a gente possa trabalhar com o nosso Estado, para que a educação seja um fator de desenvolvimento e não só um fator de letramento. Quando é que o senhor acredita que teremos uma definição do novo Fundeb? É preciso que seja no mais tardar no segundo semestre. Há uma previsão, pelo menos na PEC, que anda mais rápido, que está andando mais rápido que a da Câmara, né, no início do retorno do recesso parlamentar, já se colocar em votação e nesse período de um mês, né, eu mesmo saí com algumas missões, né, de tentar articular junto com os nossos secretários, os outros entes, tipo a Undime, que são os secretários municipais, mostrar, e a gente está fazendo todo um levantamento para mostrar o que é que cada prefeitura ganha ou perde com cada uma das propostas, para tentar criar um consenso. Se nós chegarmos lá com consenso, nós conseguiríamos rapidamente. Se chegar lá com dissenso, com cada um querendo o seu, aí talvez a gente não se aplique e o prejuízo seja muito maior. Para encerrar, qual o impacto do novo Fundeb no orçamento público aqui do Estado? Hoje nós temos, por exemplo, o Fundeb está com cerca de 1,3 bi, ou seja, dá um pouco mais, né, de 10%, né, chega a mais de 15% do nosso orçamento. Claro, e com os outros recursos vinculados, né, o orçamento da pasta é quase 1/4 do orçamento do Estado. O que nós queremos com o novo Fundeb é que isso possa ser ampliado, né, e que a educação realmente, eu vejo a grande necessidade que temos, vamos dizer, é um desafio grande, não só para mim, como para os que já passaram, e sem recursos você não consegue vencer esses desafios. Oxalá que isso aconteça. Professor Getúlio Marques, obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, é muito bom estar aqui com você. É isso aí. Obrigado, professor.